Um único ponto no mapa. Durante anos, Goiás carregou uma marca discreta, quase invisível para quem olhava de longe. Havia um município sem ligação asfáltica estadual. Bonópolis era esse ponto. Estrada de chão, dificuldade no período de chuvas, custo maior para transportar produção, acesso mais complexo a serviços básicos. Agora, isso mudou. Com a conclusão da GO 154, são aproximadamente 37 quilômetros pavimentados, 2 pontes construídas e R$ 84 milhões investidos. O resultado é objetivo. Os 246 municípios goianos passam a ter conexão asfaltada dentro da malha estadual. É um marco administrativo, é um marco logístico. Mas há algo além do concreto. A GO 154 conecta Bonópolis ao fluxo da BR-153, um dos principais corredores rodoviários do país. Isso acontece num momento em que o Centro-Oeste ganha protagonismo logístico nas exportações brasileiras e o agronegócio goiano registra crescimento expressivo. Coincidência? Planejamento? Consolidação? A pergunta é simples, mas profunda. Quando um estado elimina seu último município isolado, ele está apenas concluindo uma obra ou fechando um ciclo histórico que muda a hierarquia do próprio território? Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. É isso que precisa ser entendido hoje. Os números são claros. São praticamente 37 quilômetros pavimentados, R$ 84 milhões investidos por meio do Fundo Estadual de Infraestrutura. 2 pontes construídas, uma sobre o Rio Pintado, com 60 metros, outra sobre o Rio Lajeado, com 50 metros. E talvez o dado mais simbólico de todos, a conexão definitiva com a BR-153. Com isso, os 246 municípios goianos passam a ter ligação asfáltica dentro da malha estadual. Bonópolis era o último município sem acesso pavimentado estadual. Durante décadas, o trajeto dependia de estrada de chão. No período de chuvas, a dificuldade aumentava. Relatos locais mencionavam custos mais altos para transportar produção, maior desgaste de veículos e limitações no deslocamento de ambulâncias, estudantes e comerciantes. Era um detalhe no mapa, mas era um detalhe que existia, e até agora Goiás não tinha integração territorial completa. Deixar de ser margem não é apenas uma mudança geográfica. Um município isolado sente isso na rotina. Impacta o transporte escolar, impacta o atendimento médico, impacta o tempo e o custo do escoamento agrícola, impacta a previsibilidade de quem depende da estrada para trabalhar. Infraestrutura molda a dinâmica econômica e social de um território. Enquanto isso, outros estados brasileiros ainda convivem com regiões sem ligação pavimentada direta pela malha estadual. Goiás, a partir da conclusão da GO 154, passa a poder afirmar que todos os seus municípios estão integrados por estrada asfaltada estadual. É um marco administrativo objetivo. Mas há um ponto estratégico que amplia essa leitura. A GO 154 não conecta apenas Bonópolis a Novo Planalto. Ela amplia o acesso à BR-153, um dos principais corredores logísticos do país. É por ali que circulam cargas que cruzam o Centro-Oeste. É por ali que a produção agrícola ganha escala e alcance. Ao se integrar definitivamente a esse eixo, o norte goiano passa a operar plenamente dentro do fluxo nacional. Não é só estrada, é integração operacional. E isso acontece num contexto específico. Nos últimos anos, o agronegócio goiano apresentou crescimento expressivo, segundo dados oficiais do Instituto Mauro Borges. O Centro-Oeste consolidou-se como região estratégica nas exportações brasileiras. Infraestrutura deixou de ser apenas obra pública e passou a ser ativo competitivo.
A conclusão da última ligação asfáltica estadual ocorre justamente nesse momento. A malha interna se fecha quando a competitividade logística ganha importância. Aqui está a virada. A grande transformação não está no asfalto, está na hierarquia territorial. Quando o último município deixa de ser isolado, ele deixa de ocupar uma posição estruturalmente periférica. Passa a compartilhar as mesmas condições básicas de mobilidade e acesso que os demais. Isso não resolve todos os desafios regionais, mas elimina uma barreira histórica concreta. Talvez o verdadeiro protagonista não seja apenas a obra concluída. Talvez seja o próprio território de Goiás, que agora opera sem margem estrutural interna. Um território completamente conectado por malha estadual pavimentada. E isso é maior do que parece. O impacto é objetivo. Goiás atinge integração territorial estadual completa, fecha um ciclo histórico, consolida a capacidade de execução de infraestrutura, reforça sua integração logística em um momento estratégico para o país. Mas a reflexão permanece. Estamos diante apenas de uma inauguração ou de um ponto de maturidade territorial? Quando um estado elimina seu último município isolado, ele apenas termina uma obra ou redefine sua própria estrutura interna? Comente. Porque às vezes a estrada mais importante não é a mais longa, é a que fecha o último vazio do mapa. Antes de encerrar, vale registrar algo importante. Paulo Afonso, que acompanha o canal diretamente de Rio Verde, deixou uma mensagem simples, mas que carrega muito significado: reconhecimento e presença constante. Rio Verde é um dos motores econômicos do estado, e ter alguém dessa região acompanhando, analisando e participando fortalece o debate que o canal propõe. Esse tipo de retorno mostra que o conteúdo está chegando onde precisa chegar. Fábio Alexandre trouxe uma reflexão interessante sobre o protagonismo regional entre os autódromos de Cuiabá e Goiânia, destacando modernidade de um lado e tradição de outro. Essa observação é pertinente. Infraestrutura, seja esportiva ou logística, muitas vezes se equilibra exatamente nesses dois pilares: inovação e legado. O Centro-Oeste vive um momento em que esses elementos convivem e disputam espaço saudável. A todos que comentaram, curtiram, compartilharam ou contribuíram até o fechamento desta edição, fica o reconhecimento. Cada participação eleva o nível da conversa. E a análise continua.